Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. O programa é esse exibido pela ISTV, TV Profissão, pelos principais canais de streaming Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Nosso programa, toda semana, traz um tema diferente. Qual é o mercado de trabalho, qual é o profissional daquela área, aonde que ele está inserido, como é que é essa sua organização. Enfim, nós estávamos sempre trabalhando aqueles modelos, aquele negócio aí no seu mercado de trabalho, aonde você está se formando, para quem você está trabalhando. Mas, fechando o ano, traçando alguns perfis profissionais, nós acabamos descobrindo ou até pesquisando que os negócios nem sempre são fixos e únicos. Nós temos hoje trabalhando profissões, mas nós também temos que entender modelos de negócio. Nós estamos trabalhando a questão do empreendedorismo. Empreendedorismo esse aonde, como? O empreendedorismo no mercado de trabalho, mas um mercado itinerante. Que mercado é esse? Quais os produtos? Aonde que ele pode estar inserido? Quem são as pessoas? Você já pensou em empreender alguma coisa? Não estar fixo num único ambiente? Porque empreender, ser itinerante, também tem a questão cultural, porque você sempre vai estar vivenciando outras regiões, outros povos, outra cultura. Você está preparado para esse tipo de negócio? Se você não está, tem curiosidade em saber como funciona? Este é o programa de hoje. Hoje vamos tratar de um mercado profissional itinerante. Como é que se empreendeu, quem está empreendendo, como é que se empreendia, alguns modelos de negócio. E aí eu tenho a honra de fechar este programa, finalizando os nossos programas esse ano aqui, porque nós temos um programa especial que vai acontecer aí no dia 5 de dezembro. Mas o nosso último programa aqui dentro do estúdio, Competência e Empregabilidade. Justo, meu amigo, nosso colega, que a gente sempre diz assim, aprende muito porque quando você tem profissional ao seu lado, comprometido e ao mesmo tempo com uma responsabilidade de repassar aquilo que conhece, está aqui meu amigo Marcos Ruiz. Professor Marcos, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente finalizar esse ano aí, esse programa. Sidney, obrigado, eu fico muito feliz. Como eu sempre falo, você é muito generoso assim, quando nos faz o convite e também na forma com que nos recebe, né? Eu fico muito grato e também poder participar, porque a temática também é uma temática muito bacana. Então, assim, fico muito feliz, acho que nós vamos ter um bate-papo muito legal. E você já fez uma provocação aqui que eu já fiquei dimensionando, porque nós pensamos em falar na possibilidade de empreendimentos de forma itinerante, você foi dimensionando a possibilidade de novas culturas, e aí eu já me veio que isso não tem fronteira geográfica. Né? Você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Né? Você pode empreender, conforme o modelo de negócio, em qualquer modelo do mundo, qualquer lugar do mundo. Você está preparado para isso? Né? A questão é, tipo assim, estar preparado e conhecer um pouquinho, né, professor? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, o sucesso dele pode ser... Não, mas tudo aí depende de como é feito, depende de quem faz e para quem faz. Porque qualquer negócio você tem que conhecer seu público, né? Isso mesmo. Então, sabe que até quando aventou do tema, nós começamos a levantar alguns subsídios, fomos estudar um pouquinho sobre essa ideia do criatividade e inovação, né? Porque a criatividade e inovação faz parte desse processo de empreender, né? E daqui a pouco nós vamos falar com a Fabiana, mas a Fabiana, ela tem um DNA que ela é essencialmente empreendedora e inovadora. E aí eu já vou comentando algumas coisas, mas aí depois eu quero fazer uma provocação para ela, porque os exemplos que ela tem, além daquele que ela vai mostrar para nós também, que ela se organizou, estimula o profissional, independente da área, a pensar um pouco fora da casinha, tá?
Mas o Sidney falou algumas coisas muito importantes que, por exemplo, né, criatividade ou inovação não é algo que acontece do Espírito Santo, né? Não estou fazendo uma referência pejorativa à Igreja Católica ou qualquer um que acredite nos seus dogmas, né? Mas não é algo que vem de um dom, não é algo que vem de uma predisposição de uma ou de outra pessoa. Isso também é construído. Se não fosse assim, não haveria um número tão grande no Brasil e no mundo de empresas criativas. Então, quando nós falamos em criatividade e inovação, nós falamos em indústria criativa, falamos em economia criativa, falamos em comunidades criativas. Ou seja, é um conjunto de pessoas e instituições se mobilizando para ter como o seu núcleo de ação a criatividade. E dentro desse processo de criatividade, há uma combinação de vários fatores, né? A arte, ciência e conhecimento. Ou seja, sem você ter essa capacidade de inovar, de pensar diferente, e o conhecimento que te dê sustentação, você provavelmente não produzirá efeitos positivos. Então vamos pensar aqui uma economia criativa, uma proposição criativa, é aquela, não estou fechando uma ideia conceitual, mas um entendimento que a gente poderia sugerir que é aquela na qual o indivíduo consegue, a partir de uma situação, problema, encontrar soluções que possam trazer resultados efetivos, respeitando todo um conjunto de um cenário, né? Como, por exemplo, questões éticas e morais, e também, de alguma maneira, apresentando reflexos econômicos. Claro que, atualmente, se nós falarmos em economia criativa, é importante considerar um item como essencial, que é a ideia da sustentabilidade. Então, quando as empresas, ou a indústria da criatividade, né, a indústria criativa, pensa em propor à sociedade modelos de negócios criativos, ela está levando em conta os resultados econômicos, sociais, culturais, mas ligado à questão da sustentabilidade. Então, eu acho que esse é um primeiro cenário importante para a gente poder pensar, porque senão nós podemos imaginar que criatividade é fazer algo diferente e levar vantagem em alguma coisa em relação a algum concorrente, qualquer outra coisa. Não, criatividade tem a ver com resultados positivos a partir de como o indivíduo ou a empresa se colocou frente a uma determinada situação, problema, e apresentou para a sociedade ali uma ideia positiva de resultados. Uma outra questão, desculpa, Sidney, imagina, bacana que eu gostaria de falar, é que quando nós pensamos em inovação, estou dizendo até desta forma, porque em algumas situações as pessoas muito empreendedoras, com muita vontade de fazer ali algo diferente, podem se frustrar, porque em determinado tempo ele pode encontrar que o que ele propôs não levou grandes modificações. Veja, as modificações elas vão acontecendo gradativamente. Então, imagina que em determinado contexto aquilo que talvez não fosse inovador, para aquele grupo social venha a ser, né? Ou seja, a inovação não está relacionada somente ao percentual de mudanças com que você faz, mas a capacidade de provocar mudanças. Então, se nós pensarmos na lógica da economia criativa, das comunidades criativas, enfim, da indústria criativa, é pensar a possibilidade de propor mudança a partir de situações e problemas que a sociedade nos coloca e superar isso de uma forma positiva para toda a sociedade. Vou dar um exemplo. Na época do Covid, os inúmeros produtos que os empreendedores tiveram a capacidade de criar com novos modelos de negócio. Um exemplo na área da música são as diversas serestas que fizeram, as orquestras, os shows, enfim, que ocorreram até nas sacadas e outros modelos de negócio foram surgindo a partir dessas ideias. Então, um outro exemplo que eu gostaria de dar, se nós estávamos conversando aqui nos bastidores, talvez ele comente um pouco mais. Quando nós pensamos na ideia do itinerante, né, ele comentou do circo, e eu lembrei do Circo de Soleil, né?
o Cirque du Soleil, em um determinado momento da tua trajetória profissional, ele entendeu que aquele modelo de negócio não dava condições para que ele pudesse estabelecer na sociedade um diferencial. Foi a partir daí que ele entendeu que era possível criar um novo modelo de circo, e hoje em dia o Cirque du Soleil é a empresa que vocês, se não conhecem, sugiro conhecer, que tem espetáculos no mundo inteiro e que as pessoas realmente concorrem ao ingresso para poder assistir esse modelo de negócio. Um outro exemplo, posso? Claro, professor. Que quando nós pensamos em criatividade e inovação, às vezes é necessário romper com estruturas que são às vezes, estruturas de sucesso que permanecem por muito tempo. Mesmo permanecendo por muito tempo, as grandes empresas entenderam que a sociedade, principalmente na nossa época, século XXI, a sociedade da informação, perceberam que há necessidade de mudanças. Vou citar um exemplo de uma grande rede de lanches que ela mudou a cor da sua empresa, da sua fachada, ela começou a oferecer outros produtos que até então não tinha, porque entendeu que o público consumidor exigia assim, coisas novas e que eles usaram disso e promoveram aí uma série de outras inovações a partir de situação-problema, como eu comentei, e hoje o mercado a mantém num status, né, de arrecadação na qual ele pretendia. Eu acho que isso vem muito com a sua fala inicial, né, professor, que muitas organizações, elas têm o seu papel enquanto elas estão sendo criadas, introduzidas, mas as que vêm de um passado encontram uma outra realidade, né? E aí, tipo assim, a história vou pegar, por exemplo, meu pai. Meu pai é um cara de 80 anos. Ele foi madeireiro. Hoje, se você falar para ele a questão de ser madeireiro, jamais, entendeu? Porque é outra realidade, a questão da sustentabilidade. Grandes organizações, elas têm que se reinventar, elas têm que estar num outro patamar de entrega, né? Porque essa questão da sustentabilidade, você vê hoje em dia, debate Olha, mundo bem inteiro. colocado, assim, né? Não, assim, olha que interessante, né? Teu pai entendeu que a visão que ele tinha de negócio já não serve mais para o mercado atual. É verdade. E você me lembrou outra coisa que eu gostaria até de provocar os nossos telespectadores, que veja, como nós estamos falando de criatividade, procure olhar no seu entorno aquelas empresas que estão ligadas ao teu ramo de negócio que ainda não mudaram, né? Vou dar um exemplo. Trabalhei algum tempo nos clubes sociodesportivos, socio-recreativos. A grande maioria deles não conseguem acompanhar as necessidades de mudança que estão ocorrendo. Daí, muitos deles, em virtude disso, de uma gestão mais tradicional, se mantêm com dificuldades. Enquanto alguns que conseguiram entender o novo modelo de negócio, inovação, tecnologia, enfim, as novas necessidades desse grupo de pessoas está de uma forma assim muito frente a outras grandes empresas no mercado. E aí, professor, quando você fala assim, desse produto específico dos clubes recreativos, de fato, em que momento que eu tenho que fazer essa autoanálise? Será que eu estou inserido nesse mercado? Será que eu quero estar inserido nesse mercado? Ou eu estou perdendo time? Né? Que legal. Sabe que eu quando você fala isso, eu lembro muito das pesquisas de satisfação, né? Se vocês fizerem uma análise nas pesquisas de satisfação que vocês recebem, geralmente você recebe alguma questão assim, bom, regular ou ruim. A tendência das pessoas é optar na coluna do meio, regular. Regular é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. Não serve. E às vezes, quando você faz uma crítica mais contundente em uma empresa, ela não consegue receber o feedback de uma forma positiva. Então esse é um grande problema da inovação, que as empresas não inovam, é a capacidade de entender que o seu negócio já não está mais adequado e receber o feedback, porque a sociedade lhe dá feedback de uma forma positiva e fala, pera um pouquinho, há alguma coisa que precisa mudar.
Eu tenho que, eu falo assim, se eu quero estar no mercado, eu tenho que me adaptar, né? Tem que entender que é o mercado quem dita as regras. Não é porque eu quero vender chocolate, né, que as pessoas querem comprar chocolate que eu vou manter vendendo chocolate, né? Muito bem. Sidney, daí posso só fazer a provocação? Mas, claro, professor, você é sempre o cara que contribui muito com tudo isso. E quando você, eu sempre digo assim, você tem uma habilidade de comunicação. Então, não é provocação, e sim, como eu estava falando, fazendo um programa anterior, que era relacionamento interpessoal. E eu sempre tenho o meu papel aqui. A gente fala assim, nós estudamos oratória, mas aqui a gente tem que ter o papel da escutatória. Então a gente tem que saber escutar, porque o público gosta disso mesmo. Dessas provocações e desse diálogo, professor. Mas é que você também, você conduz muito bem, me dá essa liberdade, mas obrigado, viu? Aí, quando eu falei que ia provocar a professora Fabiana, eu falei da situação problema, né? Criatividade tem a ver com soluções para uma situação problema, que você associa arte, conhecimento e negócio. É um negócio, que o resultado tem que ser efetivamente positivo para a sociedade, no seu microambiente ou no macroambiente. E daí eu queria que a professora Fabiana, quando ela fosse fazer os apontamentos dela, nos falasse de 3 causos que ela, como eu falei, essencialmente ela transpira criatividade e ela provocou. Primeiro, eu queria que ela falasse, claro, de forma resumida, por causa do nosso tempo, da confraria dos profissionais de lazer, do ônibus lazer e da academia para criança que ela criou. Esses 3 projetos são projetos que a Fabiana pleiteou e dirigiu, enfim, que cada um surgiu de uma situação problema. E ela, com muita criatividade, ela conseguiu elaborar, projetar e concretizar esses projetos. Então, uma situação que eu acredito que vai ser bem bacana para os nossos telespectadores ouvirem essas questões dos insights que ela teve e como que ela projetou isso aí. Tá vendo, professor Fabiano? A responsabilidade aí tá grande, porque nós estamos com um público recorde aqui hoje para poder entender um pouquinho dessa. E eu sempre digo assim, a Fabiana também já esteve comigo aqui em outros 2 programas, e a professora Fabiana, a gente percebe nela essa vontade, quando a gente está fazendo a pauta, ela contribui, não, tem que estar assim, tem que estar lá, vamos. Professora, então, você viu aí que a provocação do professor Marcos, eu não digo nem provocação, mas essa contribuição, né, que você vem a dar aqui para nós no dia de hoje. Seu som está fechado, professora. Pronto, agora sim. Então, eu quero agradecer o convite, né, a participação aí, junto com esses 2 grandes colegas, grandes profissionais, e que, sem dúvida, a gente vai ter uma troca aí maravilhosa. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos já entrar aí nessas questões. Segura um pouquinho o slide para gente, diretor. Isso, obrigada. Deixa eu contar rapidinho aqui essa história, que eu acho que daí dá para a gente dar continuidade aí ao projeto que a gente quer apresentar também. Então, em relação às provocações ou às lembranças, né, tão carinhosas do professor Marcos, eu tive, assim, falando um pouquinho sobre a questão do problema, da oportunidade, da criatividade, de como você pode pensar, né, em novas soluções. Realmente, eu até dei aula um tempo de empreendedorismo também numa instituição e eu aprendi muito sobre essas questões de como você pode mudar uma situação que, de alguma forma, está te incomodando. Então, a Confraria do Lazer foi um momento, em 99, acredito, lembrar de datas, né? Mas eu acho legal, assim, porque a gente vai dimensionando, né? Nossa, mas quanto tempo, eu não tinha nem nascido, né? Enfim, então eu acredito, nem até antes, acho que 99 ou antes, um pouco antes. Antes, acho que antes. Eu estava num evento com alguns professores sobre
que estuda lazer, congressos, enfim, e eu percebia que era um grupo de professores. Na época eu não era professora, eu trabalhava na prefeitura. E eu falava, poxa vida, né? Porque aconteciam reuniões, esses congressos, e profissionais maravilhosos, e os profissionais que não eram da academia não participavam. E nesse momento eu comecei a fazer um movimento aqui no Paraná, né? E convidando esses colegas, porque eu conhecia muitos deles que já estavam na academia, para que a gente criasse um grupo de profissionais, independente se estavam ou não na academia, mas que tivessem um interesse em comum, que no caso era o estudo do lazer. E aí é o que a gente fala hoje de rede, né? Uma rede de pessoas que falam e debatem sobre um tema em comum e podem produzir conhecimento em relação a isso. Então, a confraria, dela surgiram o ELAP, que é o Encontro Paranaense, né? Aqui do Estado, que tem o Encontro Nacional, o ENAREL, enfim. Então, foi um movimento mais acadêmico, mais de discussão e de trazer um pouco a universidade um pouco mais próxima da comunidade e das pessoas que fazem, né? Que também é tão quanto importante. Da questão do ônibus lazer, esse é muito bacana porque ele vem muito dentro dessa questão do problema e da oportunidade. Então, em 2000, 99, 2000, também eu estava ali iniciando ali na prefeitura, em São José dos Pinhais, e eu lembro que o secretário de esportes, ele me chamou numa reunião, chamou assim alguns diretores, enfim, algumas pessoas, e ele me chamou e falou, olha, eu tenho um problema, e o problema é eu não consigo descentralizar o lazer aqui no meu município, porque São José dos Pinhais é muito grande, é uma cidade, ela é pequena quanto centro, na verdade agora ela já ampliou muito, mas enfim, ela tinha uma zona na periferia muito grande, né, geograficamente falando. E o município não tinha, não foi planejado, é um município que não tinha praças, não tinha ginásios, então essa população mais carente não tinha acesso. E aí ele falou que, olha, eu levo um palco, um som, e monto lá uma gincana e cada 2 anos eu volto. E eu estou incomodado com isso. Eu preciso estar mais próximo a essas pessoas que não têm a oportunidade. E aí está o problema. Né? E onde eu vou buscar agora a solução? Né? Então, a gente tem que buscar observando. Eu acho que a pessoa que é criativa é a pessoa que ela está sempre antenada e olhando para modelos, para projetos, para pessoas que já fazem algo parecido. E aí você vai adaptando para a tua realidade. Então, naquele momento, eu fui pesquisar, então, eu lembrei de um ônibus que era um Teatro Vai Escola, aqui de Curitiba, que era um ônibus que levava o teatro, tinha um palco, era um ônibus adaptado, e ele levava, então, até as crianças. E a parte de lazer, não, ele não existia essa atividade especificamente. E aí eu fui, né, trabalhando, descobrindo, então, quem tinha feito aquele ônibus, fui visitar, e pesquisa, e contato com pessoas, e aí, enfim, nasceu, então, o ônibus lazer, que hoje já está com 22 anos, né, ele foi lançado em 2020, quem tiver interesse pode ir lá nas redes sociais, ônibus do lazer, São José dos Pinhais, Facebook, vocês vão perceber lá quantas atividades que esse ônibus tem realizado, e hoje o município já tem 2 ônibus, né, então mudaram-se muitas gestões aí do município, porque era um projeto público, né? Mas ele continua. Continua por quê? Porque isso eu aprendi também na política pública, quando a comunidade se apropria do projeto, não tem governo que acabe com ele. Ele pode trocar o nome, ele pode mudar a cor, mas o projeto ele vai continuar. Então, essa é uma contribuição que eu fico muito feliz de ter participado e deixado esse legado aqui para o município, que até hoje muitas pessoas adultas, quando criança, brincaram e utilizaram o ônibus do lazer, que ele é um palco com som muito parecido do que a gente vai ver agora, né? Daqui a pouquinho. E a última provocação do professor Marcos é a academia, que em 2016, 17, eu também tive um insight, estava aquele movimento de crianças com sobrepeso, aquela discussão toda, e eu percebia muito as crianças sem espaço para praticar exercício, atividade física que não fossem as tradicionais, né? O vôlei, o basquete, a natação, a luta, dança. E aquela criança que não gosta de nenhuma dessas atividades? Né? Então, essa criança ela precisava de um espaço para ela, exclusivo, com atividades que ela pudesse, sim,
trabalhar a parte muscular, a parte de queimas de calorias, parte motor, desenvolvimento motor, enfim. E aí eu criei, então, o Estudo Mix, que era um estúdio montado especificamente para criança. Hoje é o CrossFit, o Cross Kids, né? O Cross Kids hoje, que a gente vê muito na internet, é mais ou menos isso, mas isso lá em 2016. Então eu montei uma academia que era exclusiva para crianças, com utilização de cama elástica, paredão de escalada. Então tinha todo um equipamento específico para trabalhar com esse público. Então, são alguns modelos, sempre vai nascer dessa possibilidade. Onde eu tenho uma escassez, eu tenho um problema, eu tenho uma oportunidade. E é isso que nós temos que pensar. Quando eu falo em aplicativo, quando eu falo em novas formas de você fazer um treino, em formas de você trabalhar música, em formas de você trabalhar artes visuais, enfim, visitar museus de forma virtual. Então, hoje, a gente tem que estar aberto a tudo e pensar de forma diferente, porque o mundo é diferente, que a cada momento ele vem nessa transformação. Então, né, contando rapidamente essas 3 histórias aí de experiências profissionais que eu tive e que eu trago com muito orgulho, que eu acho que agregou muito. E eu estou assim, eu sou uma pessoa inquieta e gosto muito de inventar Fábio, moda, né, professor Marcos? se você me permitir até, gostaria assim de dar um destaque, sempre que você assim foi muito objetiva, né, na apresentação desses projetos, mas foi perfeito por causa da questão do tempo, tudo, mas para que vocês tenham dimensão das possibilidades, a professora Fabiana citou 3 exemplos muito distintos, né? Aquele da Confraria dos Profissionais do Lazer, no qual mobilizou o Estado inteiro, e dessa mobilização dentro do Estado, porque havia o ELAP, como ela comentou, que era itinerante, ele ocorria em cidades diferentes, se eu não me engano, a cada 2 anos em uma cidade, andou o Paraná inteiro, que tem a ver com, que eu poderia citar, com estimulando comunidades criativas, porque a ideia é levar às pessoas formação relacionada com as questões de recreação e lazer. A questão da esfera pública, no qual a projeção do ônibus do lazer, que também virou modelo, né, Fabiano, para outras cidades que entenderam que era uma estratégia bacana e começaram a implantar não só no estado do Paraná, mas também em outras cidades e outros estados também. E a questão da iniciativa privada. E um outro diferencial que a Fabiana tinha na iniciativa privada na academia era que, diferente da proposta de algumas atividades calistênicas, a sacada que ela teve foi levar as crianças a essa possibilidade a partir das brincadeiras. Era amarelinha, pular corda e tantas outras, que você conseguia, desta forma, obter os mesmos resultados, né, Fabiana, do que uma criança fosse lá fazer exercícios mais calistênicos, como uma aula de ginástica, enfim. Então, imagino que para o nosso telespectador já dá a possibilidade de ampliar uma dimensão de como esse universo da criatividade pode estar mais próximo de você do que você imagina. E o Sidney falou outra coisa aqui que agora eu estou pensando, olha que interessante, né? Nós temos ainda algumas instituições que às vezes não conseguiram olhar para fora, né? Isso é muito ruim. Mas será que você não é a pessoa quem vai levar um projeto porque você observou que ali tinha um problema e vai propor a essa comunidade uma inovação, né, a partir dessa ideia criativa, porque para eles é criativo, talvez você tenha visto em outro estado, em outra cidade, em outro local, que vai mudar a configuração dessa realidade? Então vai aí também um desafio para você pensar nessas possibilidades. E o interessante de tudo isso, ouvindo a professora Fabiana falando ali, desses 3 modelos, então você tem a confraria, teve essa abrangência, você tem um ônibus que aí ele se torna, aí quando a professora diz assim, que quando você transforma um projeto que ele passa a ser da comunidade, aí não tem político que faça essa intervenção nisso tudo. E ela, quando ela traz a escola, o modelo Kids, de fato atende um público específico que estava carente daquele
daquele tipo de atividade. Mas aí eu queria devolver lá para a professora Fabiana, que é o seguinte, professora, então a gente tem os números que são grandes aqui, que o professor colocou, a questão que era um projeto que nasceu, que ele teve uma abrangência estadual, ele foi para uma esfera federal. Alguns municípios hoje copiaram o modelo de São José dos Pinhais e você tem esse espaço Kids. Mas nós estamos falando aqui para o universo a nível Brasil internacional. Hoje, esses modelos empreendedores, para as pessoas terem acesso, hoje, como é que existe, tem uma patente, ele é um projeto compartilhado, como é que as pessoas chegam até esses projetos, professora? Então, na verdade, esses projetos não têm patente, a gente não fez nenhum tipo de registro. Eu posso, né? Lógico, eles podem me procurar nas redes sociais, Fabiana Cadota Pereira, tanto no Facebook como no Instagram, e eu posso sim passar para eles algumas informações em relação a esses projetos. Na academia, eu acabei repassando para uma outra profissional, por conta que eu queria me dedicar à academia, à parte mais do ensino superior. Mas, sim, eu tenho toda a ideia concebida, o projeto e muitas fotos. Tem ainda no meu Facebook fotos do Estúdio Mix. O ônibus lazer está aqui em São José dos Pinhais, então se alguém mora aqui próximo, quer visitar, quer conhecer, eu tenho contato com o pessoal da Secretaria de Esportes, podemos ir lá, agendar com o secretário de Esportes e conhecer. E a confraria, o Marcos também faz parte da confraria, é um grupo de professores que somos, antes de professores, somos amigos, né? Então, de vez em quando, nós nos encontramos aí para trabalhar e discutir um pouquinho e trocar algumas ideias, experiências. Então, é um network, né? Um grupo, uma rede muito bacana de profissionais que se conheceram e que gostam muito de trabalhar a área do lazer e que estão sempre participando, né, da produção do outro, né? Seja acadêmica, né? Produção de artigos, produção de materiais de livros, enfim. Então, eu acho que a dica mais fácil é que eles me procurem nas redes sociais, indicando que vocês viram o programa e que vocês gostariam que a prof, né, conversasse e saber um pouquinho mais, que eu atendo com o maior prazer. Podemos chamar o outro projeto? Já chamamos outro projeto, professor. É que isso, a mulher é empreendedora, né, Você professor? viu, né? Ela é danada. Mas isso vai muito daquilo que o professor estava falando agora. Porque às vezes a pessoa está lá na sua região, puxa vida, escutei falar sobre aquele tema. Tenho aqui, porque às vezes você tem a estrutura, você só não tem ação, né, professor? Isso mesmo. Então, às vezes você tem uma estrutura, pode ser que não atenda, mas tudo pode ser adaptável, né? Posso outra sugestão, claro, então? Professor. Que veja, comentamos, né? Não há um percentual de inovação, não há um percentual do quanto eu vou ser criativo. Quando você provoca transformações, você já está sendo criativo, está inovando. Tem um amigo que é um conhecido, na verdade não é um amigo muito próximo, mas ele é um empreendedor na área de um determinado segmento. Ele compra as empresas que não estão indo bem, estuda ela, melhora, até atingir tal faturamento, e daí vende ela numa situação. E ele estava contando um determinado dia que ele comprou um empreendimento, e daí ele olhou ela, quando a pessoa vai desenvolvendo, o olhar já tem a capacidade de análise mais rápida, né? Porque ela vai buscando muita informação. E ele falou que só de mudar, colocar um luminoso em frente, aumentou em 30% o faturamento da empresa. Então, assim, o quanto vale a sua ideia, né? O quanto que ela precisa ser criativa. Às vezes coisas simples, com um olhar, como a professora Fabiana comentou também, a partir de algumas pesquisas, você consegue acertar o ponto, né? Acertar o ponto. Essa é a palavra-chave, acertar o ponto. Você sabe qual é o seu ponto? Se você não sabe, eu acho que você tem que começar a fazer esse projeto estruturado aí. Não por menos, não por mais. De todo o que nós já falamos até aqui, eu conversando com a professora Fabiana, conversando aqui com o professor Marcos, porque esta área é a área da educação física, é a área das artes, é a área da música, enfim, é a área que a gente trabalha com empregabilidade, mas de uma forma menos
sabe, aquela coisa achacada, aquela coisa, por exemplo, eu sou engenheiro, eu sou médico, não sei o quê. Não, profissão se trabalha com responsabilidade, mas com um processo mais descontraído. Não é menos responsável, pelo contrário. Tanto que a gente vem trabalhando quantas profissões se desdobram com esses profissionais. E aí estava lá conversando com a professora, trabalhando, vamos trabalhar a questão do empreendedorismo. Nós temos que entender um pouquinho sobre os processos itinerantes. Itinerante é um negócio que você monta, que é que a gente falou, que abre barreiras, que quebra culturas, enfim, está por aí. O circo foi um grande negócio itinerante. O professor falava um pouquinho antes, na época dos romanos também, a gente tinha todo esse contexto itinerante, e a gente vem para um momento mais atual. O que é itinerante? É o food truck? É a Kombi? É aquele salão de beleza? É aquela centro de estética? É o pet shop que chega aí na frente do seu prédio? Mas aí a professora Fabiana queria entender o que é que tinha de novo no mercado, que era atrativo e que atende tanto para vários tipos de eventos. Eventos que precisa de um profissional de arte, precisa de um profissional de educação física, precisa de um profissional de logística, precisa de infraestrutura local. Mas aí não sou eu que vou explicar. É a professora Fabiana que vai contar o que ela trouxe de inovação itinerante para os momentos atuais, para o dia de hoje. Professora, o que é que você descobriu aí, professora Fabiana? Então vamos lá. Vamos chamar o slide ali, né? Agora sim, diretor, vamos lá. Então, eu tenho um grande amigo, né, o Amarildo Rosa, ele poderia estar aqui, mas ele está agora, nesse momento, viajando para Pato Branco, com o ônibus, com esse caminhão, desculpa, e ele criou essa empresa O3 Eventos. Então, o que é o O3 Eventos? É um caminhão-palco, uma carreta gigantesca, né? E essa carreta, ela abre toda, né? Então, enfim, e ela se torna um palco com camarim, com uma estrutura de som, para até 5.000 pessoas. E ele conseguiu um investidor, né? Então ele tinha ideia, mas ele não tinha dinheiro. E aí é que quando você vai atrás realmente e vender a sua ideia, como vender a ideia, né? Nisso também é muito importante, o teu poder de convencimento. Então ele fez todo o levantamento da necessidade e mostrando para esse investidor que era um bom negócio. Vamos mudar lá o slide para a gente acompanhar, então, algumas fotos, né, que eu peguei ali no site mesmo do caminhão, que ele apresenta ali, né, o caminhão chegando, e ele simplesmente abre rapidamente, 1 hora, no máximo 2 horas, dependendo do que vai se fazer naquele momento. Então ele tem o palco, o som, toda a iluminação, tudo isso já vem no pacote, já vem no caminhão, né? Então, se você for pensar em contratar um palco, uma empresa que monte o som, uma empresa de toldo, uma empresa de divulgação. Então, você acaba tendo um gasto tanto quanto seria a alocação desse caminhão, como até mais. E aí o caminhão tem essa possibilidade de estar se deslocando para diferentes eventos, é o que ele está fazendo hoje no estado do Paraná e também fora do Paraná. Vamos lá no próximo material. E aqui, olha, eventos culturais, teatro, então ele tem feito muito. Cinema, eu assisti, até tá no Instagram dele também, o cinema na rua, eu achei encantador. A gente sabe que isso, mas professor, isso não é novidade. Sim, mas olha como é difícil você montar uma tela com qualidade, com som de qualidade, para uma cidade que as pessoas não tenham acesso ao cinema, porque parece incrível, mas muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Então, fazer essa transmissão, né, ali na calçada, para essas pessoas, e pode ser público, pode ser privado, ou, né, uma instituição, uma ONG, uma empresa, enfim. Né? Então, é um caminhão que ele pode ser utilizado de diferentes formas por diferentes contratantes. Nós temos lá o próximo slide, que também vai trazer outras possibilidades. Olha, eventos culturais e folclóricos. Então, aqui no sul, no Nordeste também, a gente fala do Brasil, né?
a gente tem uma cultura muito rica e muitos grupos de dança que precisam de ser valorizados e precisam de espaço. E a prefeitura tem que valorizar, sim, as culturas dos imigrantes e fazer com que as crianças deem continuidade nessa cultura que é tão rica, que é tão bonita. Então, eu fico pensando em Recife, né, o pessoal lá do frevo, né, a gente tem o maracatu, a gente tem aqui no sul as danças gaúchas, e os ucranianos, os poloneses, enfim. Então, o município que olha para a cultura, né, com esse olhar afetivo, com esse olhar de cuidar da cultura do seu povo e dos povos que vieram de outros locais e são imigrantes e construíram aquela cidade, né, e fazem parte da história, e valorizar, né, em festivais de danças folclóricas, enfim. Então, isso é muito rico e os municípios estão aderindo muito a esse caminhão e está sendo muito bacana, assim, pelas conversas que eu tenho com o Amarildo, que é o empreendedor, né, que é a pessoa que teve essa ideia e é o que hoje acompanha o caminhão, né? Vamos ver lá o próximo slide. Aqui a gente também não vai falar só de eventos culturais, aqui a gente tem um evento esportivo, tá? Uma premiação. Então, algumas rádios ou promotoras de eventos como corrida, eventos com moto, então, eventos que precisam de ter um palco no qual vão estar sendo feito algumas orientações, recepção dos participantes, depois a premiação, a fala de autoridades, e aí você vai sim organizar um grande torneio, você pode organizar inúmeros eventos esportivos, skate, hoje que está em alta, né? O pessoal aí jovem, num caminhão. Gente, lógico, a gente está falando aqui de um caminhão gigantesco, né? Que é uma carreta. Mas, professora, e o ônibus? O ônibus ele era um ônibus normal, é um ônibus escolar que foi recortado numa empresa, lógico, né, especializada, que tinha um palco menor, mas ele também tinha essa função. Né? Ele também chegou a organizar campeonatos, corridas, gincanas, colônia de férias, enfim. Então, pense, né, se na tua cidade você não teria a possibilidade de apresentar algo parecido para um investidor, né, que poderia sim ser seu parceiro e você então criar todas essas ações, criar esses projetos todos para realizar nessa carreta, nesse ônibus, enfim, né, e que ele vai se deslocar. E a gente tem mais alguns slides ali mostrando os shows, né? Então a gente tem hoje também muitas bandas que percorrem o Brasil todo com concursos de show de talento, a música, né, é algo que tem que ser cada vez mais valorizada e ser ter acesso, né? As pessoas têm que ter acesso a isso, não só pelas plataformas digitais, mas ter acesso no contato, né? E aí nós temos ali tanto as prefeituras que fazem ali as festas, né, que acontecem, que são as comemorações do dia da cidade, como também as festas das igrejas, né? A gente tem muitos festivais bacanas aí. E agora, eu também ali mexendo no material, tem aí o contato do Amarildo, quem né, tiver interesse de conhecer e conversar. Ele é um rapaz, uma pessoa muito bacana, que tem muita disponibilidade de explicar, de compartilhar. E agora ele está fazendo uma divulgação sobre a Copa do Mundo. Assista a Copa do Mundo numa tela de cinema. Então, essa não perder, né, o bonde, como diz. Agora a gente está falando de Copa, então vamos lá, né? Vamos pensar o que eu posso oferecer para que as pessoas na empresa assistam o jogo da Copa sem ter que sair ali do seu trabalho, não vai poder sair, vai ter que ficar, não sei, tem alguns horários que a gente sabe que é possível assistir em casa, outros não, mas o município pode oferecer isso, as empresas podem oferecer isso, e órgãos, instituições, né, privadas também podem e devem. Então, esse é um negócio muito bacana que eu estou tendo contato agora, novamente, com o Amarildo. Ele foi o secretário que implantou o ônibus do lazer, e a partir do ônibus do lazer, ele teve essa ideia de aumentar, melhorar e ampliar essa ideia, e hoje ele está com essa carreta rodando o Brasil todo, sim, porque ele está até no Nordeste,
ele estava fazendo um projeto lá no Nordeste também, e o verão todo ele está comprometido com a carreta aqui no litoral do Paraná, fazendo eventos para as prefeituras. Então, é muito bacana, não só, lógico, a questão do negócio, porque a gente quer retorno financeiro, obviamente tem um investimento gigantesco aí e tem que ser pago, mas eu fico encantada de pensar que as pessoas, a cultura, o lazer, o entretenimento, ele pode e deve ser democrático, né? Deve chegar a todos, nas regiões mais remotas. Então, quando a gente vê um projeto desse rodando em lugares distantes, é emocionante. Eu acho que essa é a palavra. Eu me emociono, né, de ver que alguém pensa diferente de sair de uma capital, diferente de um grande teatro, diferente de um grande estádio de futebol. Não, eu posso sim realizar esporte, lazer e cultura em outros lugares com uma estrutura adaptável, móvel, que se desloca e que vai atender de uma forma muito rápida muita gente. Então, eu passo a palavra para vocês, mas deixando aí o recado e motivando as pessoas que estão assistindo, nossos alunos, né, que pensem e que um sonho ele pode se tornar uma realidade. Né? Então, aquilo que você enxergou, poxa, que bacana, aquilo que te encanta, vai fazer, é o que vai te mover a concretizar. Então, a gente tem que estar encantado, motivado e apaixonado. E aí, o resto, meu amigo, acontece. É correr atrás. E aí eu faço aqui uma provocação, não é provocação, é um alinhamento com vocês dois, porque assim, o ônibus, eu fui estudar um pouquinho sobre o ônibus lá, então o ônibus, ele é um instrumento que se desloca até um determinado local pelo contratante. Mas este serviço, na região, ele é desenvolvido além daquele ônibus que tem toda essa estrutura, mas naquela ação daquele evento, ele tem a busca por profissionais. Ele tem a busca por profissionais que vão produzir o evento, que vão ajudar toda na infraestrutura, que vai... aquela estrutura vai ter lá uma semana de recreação. Quantas pessoas vão estar envolvidas lá no litoral trabalhando com recreação naquele produto? Então, eu acho assim... ele foi feliz na criação, né, naquele ônibus lazer que transformou nessa estrutura. Porque ali quantas pessoas que trabalham com iluminação, como é que vai para projetar uma lâmpada de LED, como é que se comunica naquele município? Professor, dentro dessa visão ali e dentro desse negócio, o que você falaria para esses nossos alunos, o pessoal que está... É uma grande oportunidade de trabalho também, pegar essa inovação e, de repente, transformar. Se você não tem ônibus, mas você pode contratar ônibus fazendo no seu município. Sem dúvida. Eu fiquei pensando justamente nisso, que o quanto isso gera de possibilidade de emprego, de negócio ou de trabalho, né? Vamos dar um exemplo, talvez ele precise na equipe dele um profissional de ginástica, para que quando ele já faz a venda do equipamento e na empresa ele já negocia o pacote das atividades que ocorrerão por um determinado período, né? Ele vai precisar de um profissional de programação, um profissional talvez de formação, porque se eu tenho um profissional que está na equipe e eu fui contratado para ir para uma cidade tal e eles querem que eu organize toda a estrutura para mobilização, para divulgação, para comunicação, eu imagino que como eu comentei no início, né? Uma ideia criativa ela tem que trazer retornos positivos para a sociedade, né? De uma forma econômica, social e cultural, e esse tipo de empreendimento ele traz também alguns benefícios em relação às possibilidades de inserção no mercado de trabalho, né? A partir das músicas, por exemplo, se eu tivesse num espaço com dificuldade de estrutura, eu posso criar um festival de música na minha cidade e ter o apoio toda a logística desse espaço, festival de curtas de cinema e tantas outras coisas que me dão condições de me inserir, né? Muito bem. E aí, Fabiana, você viu que acho que a gente tem que fazer aqui um alinhamento com a Marilda, que, tipo, você tem um caminhão e nós formamos profissionais para você aí em todos os municípios, porque aonde tem
um festival, a Uninter vai estar lá. E profissionais para isso nós temos aí para atender todo esse mercado. Boa, bem lembrado, hein? Podemos fazer essa parceria aí com ele. Deixa passar aqui, eu já vou chamar ele para uma conversa, falar assim, Marildo, vamos conversar aqui que tipo de profissional, porque além desse processo que a gente trabalha, que é a questão da competência e empregabilidade, nós temos uma responsabilidade na central de carreira. A central de carreira é uma área do centro universitário que cuida justamente dessas parcerias com o empresário, com a iniciativa privada, com os órgãos públicos, porque nós não só queremos formar profissionais, mas queremos sempre ter parceiros para que esses profissionais sejam inseridos no mercado de trabalho. Então, é uma dica aí que a gente vai alinhar aí, lá através da Central de Carreira, uma parceria para a gente colocar esses profissionais no mercado. Não, e olha que interessante, ele é estranho para onde ele vai. Ele vai precisar de quem? Ele vai precisar de quem? De quem conhece a região, de quem conhece a cidade. Então, lá a Uninter à Lá disposição. tem uma Uninter para fazer todo esse processo aí. Professora Fabiana, dentro de tudo que a gente conversou aqui, nós trouxemos 4 pontos. Tem alguma novidade para o ano que vem? Tem algum projeto no forno que pode dar algum spoiler? Ou vamos ficar nesses 4 por enquanto? Mas pelo que o professor Marcos falou ali, e eu vejo que vocês têm um relacionamento profissional bem alinhado, eu acho que já tem algum projeto no forno aí, não tem, professora? Pode dar algum spoiler? A gente sempre tem, né? Projetos no forno, a gente sempre tem. Eu sou uma pessoa que estou sempre pensando em rever algumas possibilidades, né, de aprendizagem e de compartilhar isso de alguma forma. Eu tenho ultimamente, o que eu tenho desenvolvido, eu tenho voltado a produzir brinquedo. Então, assim, eu tenho visto muitas coisas na internet, muitas coisas bacanas, mas eu tenho exercitado a criação e a produção de materiais para trabalhar a parte da coordenação motora, da psicomotricidade, enfim. E eu tive, nesse período, agora da pandemia, o meu pai, ele estava com Alzheimer, e ele precisou muito de várias materiais, né, para trabalhar essa questão da parte motora, porque o idoso ele vai perdendo com o Parkinson, com o Alzheimer, ele vai perdendo as habilidades motoras. Então, eu tenho hoje, assim, pensado um pouco sobre isso, que não existe poucas, a oferta no mercado é pequena, a demanda é grande, tanto de crianças como de idosos, para essa questão do desenvolvimento motor, que a gente vê que as crianças hoje têm muita dificuldade, e nós temos aí os nossos cursos, né, os nossos alunos, que podem sim realizar alguns projetos de extensão nessa área, e aí a gente tem que amadurecer isso com o professor Marcos, aí, quem sabe, em alguns projetos aí de extensão, a gente possa criar algumas oficinas de brinquedos. A gente tem um colega no Recife que trabalha com criação de brinquedos, e isso de forma artesanal, obviamente, mas por que não empresarial? Quem sabe, né? A gente cria aí uma patente de alguns brinquedos, alguns recursos importantes aí para trabalhar a parte motora, tanto de reabilitação como de desenvolvimento, e, né, para idosos e crianças, que eu vejo que é um público. O próprio Covid, né, trouxe algumas consequências aí também, algumas sequelas, e aí é que eu coloco, sabe, Sidney? Onde tem o problema ou a escassez, é onde está a oportunidade. Então, é ali que eu tenho que pensar em soluções, né? E não apenas falar, não existe isso, não existe aquilo, não tem como comprar. Não, você pode criar, você pode reinventar, você pode readaptar. Então, tudo isso eu acho que pensar na reutilização falando de sustentabilidade, né? A gente tem também uma profissional muito querida na equipe, que trabalha muito bem com essa questão da questão ambiental. Então, não sei, talvez a gente tenha aí um caminho aí dentro dessa produção aí de novos produtos. Aí não seria tanto serviços, mas aí, como a gente já fala de produto, que também é algo que eu acho que dá para democratizar e depois fazer um negócio. Não posso falar muito, porque depois o Marcos vai ficar bravo comigo,
porque depois a gente não consegue patentear aí e abrir concorrência. Vamos ter que buscar parceria, professor Marcos. Professor Marcos, infelizmente, o nosso tempo, a gente aqui, nós poderíamos fazer um itinerário de vários temas, mas não temos tempo para isso. Mas o que eu pude perceber hoje, e na sua abertura e quase no fechamento aqui da professora Fabiana, prevalecer muito essa questão da sustentabilidade, né? O senhor abriu o programa falando sobre sustentabilidade, a professora está quase encerrando o programa falando que, de fato, a gente tem a sustentabilidade. Na verdade, é a responsabilidade com o compromisso no exercício da profissão. Queria falar mais, mas eu gostaria de deixar esses 5 minutos aqui para que você fizesse o fechamento junto com a Fabiana desse belíssimo e último programa do ano. Bacana, obrigado, Sidney. Sempre é muito gostoso estar aqui e, como você falou, a gente educa também o escutatório, né? Escutatório. E eu saio sempre enriquecido. E você falou agora de sustentabilidade, a professora Fabiana comentou da professora Ana, que trabalha conosco, ela é muito firme nas convicções que ela tem em relação a isso. E olha como é interessante pensar em oportunidades e que nós devemos estar amarrados com isso. Uma crítica que ela faz em relação aos eventos é o uso de balões, as bexigas de borracha. Ela fala, isso vai para o lixo, isso não tem mais sentido, considerando que a sociedade já está trabalhando na perspectiva de não utilizar. E se utilizar, reciclar. E as bexigas nos eventos, apesar de serem muito bonitas, né, elas provocam um grande impacto como resíduo. Olha que sacada, como é que eu posso pensar que os meus eventos possam ter uma decoração adequada, tão bonita quanto os balões, sem uso de balão de borracha, né? Será que talvez o balão feito a partir de outro produto, como papel? Não sei, só estou aqui colocando o apontamento que você fez, que realmente não dá para nós descolarmos mais da ideia de sustentabilidade. Não cabe mais no mundo pensarmos qualquer evento sem considerarmos os impactos que esse evento trará, seja para o ambiente público, privado, no meio natural, numa praça, dentro de uma academia, enfim. Uma outra coisa que eu queria deixar como recado é que tem um livro que ficou muito famoso nos anos 2000, que é do Domenico de Masi, que é o ócio criativo, né? É um sociólogo italiano, sociólogo do trabalho italiano, que esteve no Brasil em 1998, no Congresso Mundial do Lazer. E aí a mídia se empolgou com as ideias de Domenico de Masi. Por quê? Porque ele diz o seguinte, resumidamente, né, que à medida que as pessoas tiverem mais tempo para o lazer, elas se tornarão mais criativas. E essa criatividade, de alguma maneira, retorna para o ambiente do negócio também, né? Não só a partir disso, mas com essas ideias também, uma infinidade de empresas começaram a projetar estações de trabalhos diferentes daquelas que eram mais rigorosas, que você tinha que cumprir o seu horário, para você terminar o seu trabalho tantas horas por semana. Enfim, as empresas ligadas com a ideia da indústria criativa entenderam que uma sacada de ideia vale milhões. Então, por isso que numa empresa como a Google, né, você vai encontrar lá um ambiente de trabalho com jogos, com espaço de lazer, com sauna, com quadra esportiva, porque em um momento que um indivíduo desse, um profissional desse tem uma ideia, a ideia vale milhões, né? Como alguns profissionais dizem, né, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Né? Então, eu sugiro a leitura do livro, que é bem bacana, Ócio Criativo, que vocês vão entender um pouco mais que o copo não precisa estar sempre cheio, para que você tenha espaço, para que as suas ideias possam vir a partir das percepções que você tem em relação à realidade com que você vive. E daí você ter sacadas como a professora Fabiana tem e teve, né? E propor mudanças no seu micro e que talvez em algum momento isso pode ser pensado em escala e fazer efeitos positivos no macro também. E eu acho que é muito mesmo do mesmo. Não é muito mesmo do mesmo. Tanto que quando você vai estudar o ócio criativo, que eu também já li,
esse livro, porque era um livro lá na graduação que a gente tinha que se desenvolver. E aí, professora Fabiana, quando o professor faz essas considerações finais, aqui dizendo da importância de você se refazer ou se reinventar, mas ao mesmo tempo valorizar o seu produto, o seu negócio. E aí quando ele traz você com toda aqui nas suas 4 colocações que você não pensou, e aí eu gosto dessa coisa do pensamento coletivo, quando você tem a ideia de criar alguma coisa. Você poderia ser a professora do curso XY, não. Lá, a confraria hoje, ela tem uma abrangência, então ela não é mais daquele espaço, naquele momento. O ônibus hoje tem várias referências. Aqui você traz academia que você atende não a família X, mas a família XY. E quando a gente traz, por exemplo, a ideia dessa carreta, que na verdade a ideia da carreta é mostrar um modelo de negócio, mas dizer que este modelo de negócio vai fazer a transformação na vida de muitas pessoas. É este empreendedor que hoje você tem que ter esse olhar da multiplicação, mas não da individualidade. Lógico, o negócio é ganhar dinheiro, mas estou ganhando dinheiro de uma forma coerente e sustentável. Professora, suas considerações, por favor. É isso aí, Sidney. Eu acho que esse compromisso, né, que a gente tem que ter com o planeta, ele é, sem dúvida, muito importante. Não cabe mais a gente não pensar dessa forma. Então, todos os modelos, os exemplos que nós apresentamos, e eu lembrei de mais um, e eu não queria deixar de falar, que é o pneu, né? Então, quando o Marcos traz ali algumas, o balão, né? Ele lembrou muito bem a bexiga, eu gosto muito de pneu, gente, e pense que o arco, o bambolê, que a gente usa tanto nas atividades da recreação e da educação física, poderiam ser substituídos por pneu de bicicleta, que eles são jogados no lixo. E o pneu de carro, eu vou sugerir aqui arte em pneu. Entra lá no Google, arte em pneu. É uma empresa em São Paulo que eles fazem parquinhos todo feito com pneu que vai para o lixo. Então, é isso. Nós temos muitos objetos e materiais que são descartáveis e que pode se tornar um outro produto e um outro negócio. Então, é repensar mesmo, né, como que eu posso melhorar esse mundo que a gente vive e ser criativo e ter um retorno financeiro por isso. Não tenha dúvida, né? Agora, sai da sua zona de conforto. Sai dessa caixinha. Né? Pense, mesmo que as pessoas falam que você é maluco, que você não tá, o que você está falando não tem sentido, não tem problema. Pesquise, converse, procure apoio. Na própria Uninter, muitos profissionais, muitos professores excelentes nós temos aí nos cursos de graduação e pós-graduação que vão poder te ajudar e te auxiliar. Então, continue sonhando, continue realizando. É o que a gente quer, né? Que esse mundo tenha cada vez mais profissionais criativos, inovadores e encantados aí com o fazer. Tá? Muito obrigada aí. Obrigado essa tarde maravilhosa e agradável. Muito obrigado a você, professora Fabiana. E você, nosso telespectador, que ficou conosco até agora. Muito obrigado. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.